Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia Brasil. Para você que está aí do outro lado, ligado aqui no Manhã de Bênção, nessa segunda-feira abençoada, segunda-feira maravilhosa, estamos ao vivo, hein? Na nossa programação aqui do Manhã de Bênção, para abençoar você. Mais uma semana se inicia, mais uma semana abençoada, mais uma semana cheia da presença de Deus, e eu tenho certeza que essa semana será uma semana de vitória, tá bom? Participa com a gente, já deixa a sua mensagem de texto, tá bom? Já participa aqui da programação conosco, o YouTube, estamos pelo YouTube, pela TV Metrópole, canal 16.1 e pelo aplicativo Rádio Vida Fortaleza Web. São 3 plataformas do programa acontecendo simultaneamente, e a sua participação através desse WhatsApp que está na tela, 859-96-75-55-11. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo aqui na programação para abençoar você com as reflexões da Palavra de Deus com o pastor Márcio Prado, Palavra de Deus, e também as respostas, conselhos, direcionamento da Palavra de Deus com o nosso pastor Márcio Prado. Eu quero mandar um abraço para você que esteve ontem na igreja, tá bom? No Ministério Nova Vida Sede Vila Peri, em Maracanaú, nas congregações do Ministério Nova Vida. Você que esteve na sua igreja, na sua congregação com o seu pastor, bênção de Deus. Ontem foi tremendo, o céu na terra, os 3 cultos poderosos para a glória de Deus, tá certo? Foi uma bênção, tá bom? E essa semana tem muita coisa boa para acontecer, a semana apenas está começando, tá certo? Vamos já aos conselhos, às respostas, a orientação de Deus com o nosso pastor Márcio Prado, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Pastor, fui traída e resolvi me separar, pois não foi a primeira vez. E sei que não seria a última. Estou sendo criticada porque pedi o divórcio. Na igreja a qual estou, dizem que não poderei me casar de novo, pois estarei em pecado. Esse absurdo aí, essa idiotice, isso vem sendo pregado há mais de 40 anos 50 anos aqui no Brasil. Quando eu me converti, esse conceito idiota, né? Esse conceito idiota já existia. E eu fico preocupado por algumas razões. A primeira é porque as pessoas banalizam, superficializam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu detesto essa ideia de condicionar a salvação a certas situações de doutrinas criadas por homens. São doutrinas criadas por homem. O cara começa a somar um monte de texto sem contexto, e texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso é regra da teologia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então o cara pega um texto daqui isolado, pega outro daqui, pega outro daqui, pega outro de lá, pega do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tal e tal, né? Pega um contexto de uma igreja primitiva, de uma igreja primitiva, e quer usar no sentido literal, né? Aquilo que nem mesmo está colocado no sentido literal, que merece uma ampla interpretação. Mas os caras fabricam isso aí. Quer dizer, ela é traída, quer dizer, uma mulher que é traída várias vezes, aquela mulher às vezes que sofre violência doméstica, aquela mulher que está em risco a sua vida e a vida dos seus filhos, ela resolve deixar aquela pessoa com quem ela é casada, e aí ela resolve separar. E ela não tem o direito de separar e de depois reconstruir a vida dela. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nós temos aí grandes pastores de sucesso, até mesmo aqui no nosso estado, que já era pastor quando se separou. Se a mulher tem que perdoar a traição, o homem também tem. Amém ou não amém, Breno? Amém. Amém ou não amém? Se a mulher tem na Bíblia, a obrigatoriedade de perdoar uma traição ou perdoar várias e várias traições, se a mulher na Bíblia tem essa obrigatoriedade de perdoar, o homem também tem. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus consentiu que Moisés desse carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Aí Jesus ratifica, Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Jesus ratifica e diz, olha, o homem pode deixar a sua mulher, ele só pode deixar a sua mulher em caso de traição. Só apenas em caso de traição ele pode
largar a sua esposa. Quer dizer que o homem pode largar a esposa em caso de traição, mas a mulher não pode largar o marido? Então eu acredito que algumas pessoas estão sendo... como é a melhor palavra para encaixar nisso? Muitas pessoas estão sendo escravizadas por essas doutrinas, tendo suas vidas espremidas pela vontade, pensamento, ideia de um líder em que a clareza, em que o crescimento espiritual aonde não chegou ainda na vida desse líder. A clareza e o crescimento espiritual. Então, vamos ser hipócrita, né? É melhor viver na hipocrisia. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos milhões de pessoas não vêm para a igreja arrebentados depois do segundo ou terceiro casamento? Amém ou não amém? A maioria das pessoas que chegam na igreja na fase adulta, a maioria delas, eu ouso dizer, não tenho nenhum dado estatístico, mas eu ouso dizer 80%, 90% dessas pessoas que chegam na igreja, não na adolescência, mas na fase adulta, não na juventude, fase adulta, a maioria delas já chegam no segundo, no terceiro relacionamento, Breno. Difícil alguém que não tenha chegado no segundo, no terceiro relacionamento. Então eu vi esse absurdo há muitos anos atrás, no começo da minha fé, e foi uma das teses que eu combati com muito fervor. Inclusive o pastor que mais pregava isso na época, que era muito durão e pregava isso na época, ele é falecido, faleceu nessa época mesmo, ele faleceu. Era um homem de Deus, era um grande homem de Deus, mas tinha uma visão meio que limitada. Então assim, eu combatia isso porque as pessoas vinham me perguntar e eu, no começo da minha fé, eu ficava buscando sentido nisso. Ora, se o homem pode divorciar-se da sua mulher por causa de traição, por que a mulher não pode se divorciar? Então Deus trata homens e mulheres de maneira diferente, Deus faz acepção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas no Antigo Testamento existiam regras. Antigo Testamento, o homem poderia ter 100 esposas. Davi teve mais de 80 filhos e teve várias esposas e concubinas. Davi, em nenhum momento ele se tornou um homem desaprovado por Deus por isso. Por isso. Em nenhum momento ele se transformou em um homem desaprovado por Deus por essa razão, de ter muitas esposas e concubinas. Então, hoje o contexto é diferente. Nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Ok? Não é mais a cultura, as regras daquele tempo passado. É as regras de hoje, do Novo Testamento. E eu acredito em um Deus que não faz acepção de pessoas. Alguém me pergunta, pastor, uma mulher pode liderar uma igreja? Claro que pode. Nós temos uma grande pastora no Brasil, que eu acho que ela até hoje está pregando com muito vigor. A minha esposa até é seguidora dela, que é a Valnice... Bilhões, não sei. Alguém vê o nome direitinho pra mim aí? É a Valnice, eu esqueci o... Milhomes, alguma coisa assim. Milhomes, é. Ela é muito antiga aqui no Brasil e uma grande líder, uma igreja grande, uma sede em Brasília, e é uma líder. Deus levantou no Antigo Testamento, nessa época do Antigo Testamento, Deus levantou uma mulher e deu a ela a maior autoridade sobre o povo, juíza, numa época que não tinha reis. Numa época em que não existia reis, Deus levantou Débora para ser juíza e governar homens e mulheres. E Débora era uma mulher. E Deus a levantou como juíza, numa época que não existia reis. E ela foi uma grande líder. É só você ir lá conferir no livro dos Juízes. Então, eu acredito que Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa por causa de uma regra de doutrina criada por homens. Se você não voltar... A banalização do sacrifício na cruz é porque há uma chantagem. Se você não voltar para o seu antigo marido, se você não voltar para a sua antiga esposa, tá vendo que isso não faz sentido? Você vai para o inferno. Você tem que voltar para o seu antigo marido ou para a sua antiga esposa, ou ficar sozinho o resto da vida. Se você casar com outro, você vai para o inferno. Você só pode voltar para ele. Aí a mulher disse, mas ele tem outra mulher. Ela tem um bocado de filho com outra mulher, tá vivendo lá com ela feliz. Como é que eu vou voltar pra ele? Então você tem que ficar sozinha. É o cara dizer assim, não, cara, a mulher com quem eu me separei, ela já tá no segundo casamento. Eu vou ter que voltar pra ela, no terceiro casamento, vou ter que voltar pra ela. Ela já tá vivendo com outro homem, já tem filho com ele, como é que eu vou voltar pra ela? Então você vai ter que ficar sozinho.
Tá vendo que é uma coisa completamente sem lógica, irracional, né? Mas tem gente que prega isso, tem gente que acredita nisso e vive uma vida bitolada, sofrida, oprimida, com uma pessoa que você não é feliz, uma vida estrangulada de sofrimentos e lutas, porque alguém disse que você é obrigado a ficar com essa pessoa. Porque se você não ficar com ela, ou se você... Aí você pode ficar sozinho. Mas se você quiser reconstruir sua vida, você não pode. Isso é um verdadeiro absurdo de hipocrisia. E diga uma coisa, eu não sei qual é a igreja dela, mas deve ser aqueles ministérios que o cara se autoconsagra para. Não tem isso, né? O cara, mesmo ele se faz pastor, né? O cara se faz pastor e ele mesmo começa a criar essas normas para manter o povo preso a ele, né? Então, irmã, você não é obrigado a ficar com ele, tá? Por causa das traições. Se você não aguenta mais as traições, os sofrimentos, os maus tratos, você pode reconstruir sua vida, mas eu te aconselho em nome do Senhor Jesus. Eu te aconselho em nome do Senhor Jesus, vou falar pela terceira vez. Eu te aconselho em nome do Senhor Jesus você lutar pelo seu casamento. Eu te aconselho você lutar pela libertação do seu esposo. Eu te aconselho você lutar pela sua família, pelos seus filhos. Lutar, perseverar, pagar o preço, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Eu te aconselho porque a Bíblia diz que Deus é Deus que odeia o divórcio. Você já pensou Deus odiar? Uma das coisas que Deus odeia é o divórcio, que Deus detesta é o divórcio. Então, se o divórcio é uma coisa que Deus odeia, é porque o divórcio é algo muito ruim, Cristinei. O divórcio é algo traumatizante. O divórcio é uma situação que às vezes deixa feridas que a vida toda elas não conseguem cicatrizar. As pessoas sangram a vida toda. Os filhos são as maiores vítimas do divórcio. São os filhos. São os filhos. Você não sabe o quanto é complicado para um filho ver seu pai e sua mãe, um indo morar num lugar, outro indo morar no outro, reconstruir a vida com uma pessoa, o outro reconstruir a vida com outra pessoa. E aquela criança fica sem nexo. Ela diz assim, a casa da minha mãe não é minha casa, o marido dela está lá e não gosta de mim. A casa do meu pai não é a minha casa, a mulher dele está lá e ela também não gosta de mim. A casa da minha avó não é minha casa, ela é só minha avó. E ele fica sem nexo, ele fica sem referência. Porque ele se sente meio que deixado de lado, né? O pai dele reconstruiu a vida com outra pessoa, a mãe dele reconstruiu a vida com outra pessoa, e eles ficam ali. E isso mexe com a cabeça deles, e isso deixa eles, muitas vezes, magoados, sequelados para o resto da vida. As maiores vítimas da separação e do divórcio são os filhos. A minha mãe teve muitas razões para deixar meu pai, porque meu pai no contexto, era alguém difícil, né? Bebida, álcool, muita bebida, e quando bebia se transformava, era um bom mantenedor, era um bom pai, lúcido, mas ele bebia, e quando ele bebia ele se transformava, e ele bebia 2 vezes por semana, que ele tinha um problema de alcoolismo. E aí a minha mãe eu vi muita coisa, né? E a minha mãe teve motivos de separar do meu pai, mas ela disse, eu não vou me separar por causa dos meus filhos. Eu não quero ser uma mãe divorciada, eu não quero que a minha família seja destruída. E minha mãe perseverou e no final da vida ela ganhou meu pai para Cristo. Ela perseverou e no final da vida ela ganhou meu pai. E ele ficou doente. Ele não podia mais tomar aqueles porres que ele tomava. No final da etapa ele já foi mudando muito. Mudando até para ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu aconselho você a lutar pelo seu casamento, a lutar pela sua família, porque eu vejo hoje uma outra situação de banalização. Falei da banalização do sacrifício da cruz, a pouca importância que dão para o sacrifício da cruz para poder estar condicionando a salvação a regras humanas. Mas também a banalização do casamento. Hoje, por qualquer crise, por qualquer motivo, por qualquer briga em casa, separar. Não tem outra solução para nós. Não tem outro jeito. Tá vendo? Tá vendo que não tem outro jeito? Tá vendo como é que é a nossa situação? Tá vendo que a gente não dá certo? A gente tá insistindo numa coisa que não dá certo. A solução é a separação. Então, eu aconselho você a acabar com isso.
tá? Lutar pelo seu casamento. E o problema nas traições recorrentes do seu marido é que ele pode ser um homem viciado em prostituição, ele pode ser uma pessoa oprimida que precisa de cura e libertação nessa área. E aí a gente deve deixar de lado, quando a gente se depara com uma situação dessa, as nossas mágoas, nossos ressentimentos. A gente tem que deixar isso de lado, porque a nossa vida não pode ser governada pelos sentimentos. Eu não posso governar a minha vida pelo que eu estou sentindo. Às vezes o que eu estou sentindo não tem nem correspondência com a realidade. Às vezes você pensa uma coisa, você sente uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Você imagina, sua mente é uma usina de fabricação de pensamentos aleatórios e bestas. Então você fica imaginando isso, imaginando aquilo, criando cenários aqui, criando cenários ali, e isso não tem nada a ver com a realidade, é só coisa do seu pensamento e da sua emoção. E eu não posso, nem você, deixar que a vida seja governada pelas emoções, sendo que a gente tem um propósito maior na vida. Eu não posso ser vencido pela raiva, eu quero ganhar minha família. Eu não posso desprezar as pessoas que eu amo, então ganhar mesmo que elas se voltem contra mim. Mesmo que elas falem coisas horríveis para mim. Mesmo que elas sejam problemáticas e difíceis para a gente conviver com elas. Eu vou orar e vou amar minha família e vou lutar pela libertação da minha família. Agora eu vou usar as estratégias de Deus. Então eu acho que uma esposa que ela é crente de verdade e ela tem um marido que tem problemas de vício na droga, no álcool, nessa questão da prostituição, se ela tem visão espiritual, ela diz assim, eu vou lutar pela libertação do meu marido, que isso aí nele é uma escravidão. Isso aí são cadeias do inferno na vida dele, espírito de prostituição na vida dele. Eu vou lutar pela libertação dele. Então ela não vai viver magoada, ofendida. E eu cito até o exemplo de Abigail, em 1 Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, em que a Bíblia define Abigail como uma mulher bonita, sensata, formosa, mesmo vivendo com um homem maligno. Ora, o que é conviver com um homem maligno? Entende-se que Abigail era maltratada, era judiada, era desprezada, mas Abigail tinha uma personalidade muito forte e diz, eu não vou me tornar refém da maldade dele. Eu não vou aceitar viver magoada, ofendida. Ela disse ele que se vire para lá, eu vou viver minha vida. E se cuidou. Tanto é que a Bíblia diz que ela era bonita e formosa, e ele, um homem da casa de Caleb, maligno nas suas ações. Preste bem atenção, maligno nas suas ações. Abigail era tão especial que quando Nabal morreu, Davi tomou para ser sua esposa. Davi tomou Abigail para ser sua esposa, porque ela era formosa, sábia, inteligente e era uma mulher de Deus. Então, assim, ela não permitia que a maldade dos outros viesse lhe contaminar, envenenar seu coração. Ela não permitia isso. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente perde muita coisa porque, em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive ofendido. Em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive magoado. Em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive triste, decepcionado, frustrado e vive alimentando esses sentimentos. Porque eu posso lutar contra a doença ou eu posso alimentar a doença. E tem pessoas que alimentam suas doenças, suas paranoias, suas psicoses, seu ciúme doentio. Tem pessoas que alimentam isso. E tem pessoas que lutam contra isso. Né? Então, se eu tenho um propósito maior, eu vou abrir mão dos meus sentimentos, da minha raiva, da minha ira, da minha decepção, eu vou abrir mão aí do meu rancor e eu vou lutar por esse propósito maior. Ah, pastor, mas eu deixei de amar meu marido. Ora, amar é algo que você decide. A gente foi muito, e tem sido até hoje, muito contaminado. Né? Agora, com o advento das redes sociais, mais contaminação ainda. Eu vejo tantas pessoas, Breno, com a fé contaminada. A fé completamente contaminada por esses especialistas que existem no YouTube. O cara não é nada, o cara caiu do nada. Ele desce no YouTube, é bom de arte, começa a fazer vídeo de profecia. De repente o cara tem milhões de pessoas por causa das profecias que ele faz, sendo que ele não tem história, ele não tem vida com Deus, sabe? Ele não tem um roteiro, ele apenas inventou isso para ganhar dinheiro no YouTube e deu certo. Tá entendendo? Um monte de gente segue aquilo ali e não entende, não tem discernimento. Né? E aí muita gente pregando besteira, contaminando a fé. É por isso que a gente vê hoje. A Bíblia diz, no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. No final dos tempos, muitos vão abandonar a fé.
muitos, não poucos, muitos vão abandonar a fé no final dos tempos. O amor de muitos se esfriará. E eu não sei se os outros pastores percebem, mas eu percebo isso, que as pessoas estão muitas vezes lotando os auditórios, mas elas não querem ser fiéis. Não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta, não faz voto, não trabalha para Jesus, não faz nada. E ele acha que está tudo bem. E para ele está tudo bem mesmo. Porque não querem aceitar esse processo de desconstrução, não querem acreditar e confiar na palavra de Deus, porque a fé já foi contaminada. Porque alguém falou, nessas besteiróis que existem aí na internet, alguém falou que o dízimo não é bíblico. Alguém foi falar isso, que o dízimo não é bíblico. E essa coisa dos pastores, e falar dos pastores, pastor tem isso, pastor tem aquilo outro e tal, contaminando o povo. Contaminando o povo. O objetivo disso é contaminar a fé das pessoas. Porque Deus abençoa a pessoa por a sua fidelidade, embora o sacerdote tenha uma conduta irregular, Deus não vai abençoar aquela pessoa por causa do sacerdote, vai abençoar por causa da fidelidade dela. Quantas pessoas não estão aí Alguém uma vez veio me falar, pastor, o que é que você acha da igreja, que eu não posso dizer o nome, que é uma igreja que tem é uma desses ministérios que tem esse apelo muito grande de campanha vinculada a dinheiro. Não tem gente que faz isso? Campanha vinculada a dinheiro, esse apelo mercantilista muito forte, né? E tudo é dinheiro, compra o cajado, compra a rosa, compra a vassoura. Ah, não é compra não, você vai lá pegar e você deixa uma oferta. Você está comprando, né? A rosa, e tem a campanha não sei de quê, a campanha, e tem um monte de igreja com essa visão, eu não tenho essa visão, né? Mas tem um monte de igreja que tem essa visão. Aí as pessoas, pastor, o que é que o senhor acha? Porque lá eles não ensinam a palavra. Você pega um crente dessas igrejas, ele não sabe nada de Bíblia, né? Aí o que é que o senhor acha? Eu digo, rapaz, eu acho que é um ponto de chegada na vida de muita gente. Eu sou sincero em dizer, essas igrejas nada passam de que um ponto de chegada na vida de muita gente, que chega doente, arrebentado, ferido. Ali essas pessoas são alimentadas na sua fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e elas são alimentadas, desafiadas na sua fé, até que elas olham para aquilo ali e dizem assim, não, eu quero outro lugar para estar. O tempo aqui acabou, eu quero um lugar onde eu possa aprender mais, onde eu possa crescer na fé, no conhecimento. Então eu acho que essas igrejas é um ponto de chegada na vida de muita gente que chega desesperado mesmo, com câncer, com doenças, é um ponto de chegada. Mas as pessoas, poucas delas permanecem, elas vão procurar algo que traga crescimento para a vida delas. Mas aí as pessoas ficam contaminando na internet a fé. E é por isso que a gente vê hoje na igreja tanta gente infiel, tanta gente que não dizima, tanta gente que não faz nada na obra de Deus. E as pessoas ficam frustradas, porque se eu não sou fiel a Deus, eu não vou ver resultados na minha vida. E uma vida sem resultados é uma vida de frustração. Aí eu fico buscando culpado. Não é a igreja, não é o pastor, não é o fulano, não é o Beltrano, não é porque não sei o quê. Não, a culpa é sua infidelidade. Só que muita gente não quer aceitar isso. Porque é difícil. A fé da boca para fora é fácil, mas ser crente não é fácil, não. A fé verdadeira é difícil. Porque a fé verdadeira tem renúncia, tem sacrifício. Então, para ser dizimista fiel é você arrancar do Deus, desse Deus que é o dinheiro, e você tem que destituí-lo, desconstruí-lo, o Deus para você. O dinheiro não pode ser seu Deus. O dinheiro não pode ser seu Deus. Você tem que desconstruir isso e dizer, olha, o dinheiro não manda em mim, ele não é meu Deus, ele é só uma ferramenta. O dinheiro é só uma ferramenta. Nada passa de uma ferramenta o dinheiro. Então, daqui eu vou tirar a minha fidelidade. Isso é fé. Isso é fé materializada. Isso é fé manifestada na realidade. Isso é fé. Você está indo lá e fazendo. Você não está prometendo que vai fazer. Não são as conjecturas, as promessas. É a fé. E o nome disso é fé. Fé, quando você materializa. Muita gente, às vezes eu estou até falando aqui no programa, deve ter uma centena de pessoas achando ruim o que eu estou dizendo. Pô, eu não entendo por que as pessoas se sentem tão ofendidas, afrontadas, quando a gente fala de dízimo e de oferta. Eu acho que mexe na ferida, né? E às vezes a verdade dói, a verdade incomoda, né? Mas eu pergunto, pelo menos aonde eu sou pastor, para as minhas ovelhas que são dizimistas, aqueles que são, pouca gente, não tem, é uma igreja grande com muita gente, mas poucos são fiéis, como em todo lugar.
né? Em todo lugar, muita gente, igreja grande, e esses poucos fiéis fazem a diferença. E eles têm experiências com Deus na área da provisão, na área do milagre de provisão, na hora da oferta, nessa área de oferta, de dízimo, eles têm experiência com Deus. E não tem quem os faça deixar de ser dizimista. Não tem quem os faça. Eles já descobriram o segredo. Eles já entenderam a visão. Então, em primeiro lugar, para eles é o dízimo. Não é o último ponto da lista. É o primeiro item da lista. Não é o último item. É o dízimo, a oferta, e depois vem o resto. E no resto, Deus opera o milagre. No resto, Deus opera o milagre. Mas se você deixa como último ponto da lista, então você não chega nem a metade da lista, já acabou. E a gente fica no campo das conjecturas, né? Ai, se desse, ai, se fosse, ai, se pudesse. E isso não é fé. Fé é você chegar junto e materializar. Isso é fé. Ok? Espero que eu tenha respondido. Resposta longa demais, não foi, Breno? Andei por tantos lugares aqui que até... Mas, irmã, eu aconselho você a lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família. Tá? Um cheiro, um abraço. Deus te abençoe. Pastor Márcio Prado, o que eu faço quando a comunicação no meu casamento está ruim? Meu marido não me escuta e prefere ouvir a mãe e os amigos. Já tentei conversar várias vezes, mas parece que é a mesma coisa que nada. Ele não me ouve, eu sou da igreja e ele não. Como posso lidar com isso e tentar melhorar o nosso relacionamento? Não fala aí quanto tempo de casado eles têm, não? Se tem filhos, como é a vida deles. Não, falou não. Fala aí se ela mora perto da família do marido, ou ele mora infiltrado na família dela. Também não traz nenhuma informação sobre isso, não. Então, nada. O que é que ela diz aí? O que é que ela quer? A comunicação no meu casamento está ruim, meu marido não me escuta, prefere ouvir a mãe e os amigos. Eu tentei conversar, mas parece que é mesmo que nada. E eu sou da igreja, ele não. Então você está inserida dentro daquela realidade em que a esposa é cristã, mas o marido não é. Então você vive debaixo de uma influência e o seu marido vive debaixo de outra influência. E quando você é casado, ou casada, que você serve a Deus e o seu cônjuge não serve, o que é que a Bíblia diz? Que a mulher santa santificará o marido e o homem santo santificará a sua esposa, né? O que eu estou querendo dizer para você é que só pelo fato de você ser cristão e o seu marido não ser, você tem uma influência, você vive debaixo da influência do Espírito Santo e ele vive debaixo de outra influência. O que é que isso quer dizer? Isso é igual à guerra espiritual. Isso é igual à guerra espiritual. Então você está enfrentando uma situação de guerra espiritual. E eu acredito que até você enfrenta aí uma situação mais amena, né, do que a situação de outras mulheres que são crentes, o marido é alcoólatra, são crentes, o marido usa droga, são crentes e o marido tem várias mulheres e amantes e trai, passa noites fora de casa. E essa mulher crente está lutando ali pela família e pelo casamento, né? Lutando para poder libertar seu marido, lutando para poder vencer o inferno, lutando para trazer sua família para a presença de Deus, enfrentando uma guerra, passando por humilhação, tendo que engolir muita coisa, tendo que suportar muita coisa. E o seu problema qual é? O seu problema é um marido que você está reclamando aqui de um problema de comunicação, porque ele prefere ouvir sua mãe. E aí eu queria saber a idade desse camarada, né, Breno? Se ela pudesse dizer, era importante. Ela disse aqui que tem 2 filhos, adolescentes. E o esposo dela, eles têm quantos anos de casado? Ela fala a idade deles, mais ou menos? Falou não. Quer dizer, o camarada prefere ouvir a mãe do que ouvir a própria esposa. Ele tem dificuldade para se comunicar com ela, mas ele tem facilidade para se comunicar com outras pessoas. Esse é o resultado final de uma outra situação, né? Isso aí é o resultado final de uma outra situação. O que levou o casamento deles a ficar assim, né? Porque ela está me falando aí dos defeitos dela. Está falando dos defeitos dele. E ela está falando o que ela fez. Mas o que ela faz? E os defeitos dela? É só ele que tem defeitos? Por que ele se recusa a ouvi-la? Por que ele se recusa a conversar com ela? Por que ele já desistiu de conversar com ela? Por que ele acredita que não vale mais a pena conversar com ela? Né? Porque a gente quer exigir muito, às vezes, quer exigir que o outro faça, que o outro mude. E parece que só o outro tem defeitos, mas eu não preciso mudar em nada.
Eu não preciso melhorar em nada. Parece que só o outro tem defeitos. Eu não preciso melhorar em nada. O outro tem que ceder, mas eu não cedo. O outro tem que mudar, mas eu não mudo. Ele tem que conversar comigo. Embora, entre aspas, né, não sei se é essa a situação, embora eu seja uma pessoa de difícil conversa, né? Porque tem gente que você tem dificuldade de conversar. Tem dificuldade. Tem pessoas que você fala uma coisa, a pessoa já entendeu outra lá na frente. Viu, Iane? Você fala uma coisa aqui e a pessoa já entendeu, ela já chegou a outra conclusão, que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Mas ela já acha que é uma indireta, ela já acha que é isso, ela já acha que é aquilo. Então, existem pessoas que é difícil você conversar e manter um diálogo com essas pessoas, porque elas entendem tudo errado. Às vezes, a mulher não tem maturidade para ouvir, começa a ouvir, já começa logo a brigar. Então, existem muitos outros fatores que estão interferindo nesse relacionamento na parte do diálogo. Agora, se ele prefere ouvir a família e vai buscar conselhos e refúgio com a mãe, com a família, ele é imaturo. Ele não cortou o cordão umbilical ainda, né? Eu posso até pedir conselho para minha mãe, eu posso até conversar com a minha mãe, mas eu só vou procurar a minha mãe para passar um problema em último caso. Em último caso, todo probleminha, crise que houver no casamento, liga para a mãe. Mamãe, ele chegou tão tarde ontem, mamãe, ele fez isso, mamãe, ele foi grosseiro comigo, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê. Depois o casal tá numa boa, o cara tá lá na casa da sogra e a sogra de cara feia com ele. A filha perdoou, o casal se reconciliou ali, o love e tal, o amor, depois da briga, né, vem aquele momento lá e tal. O casal se reconciliou, mas a sogra ficou com aquela antipatia pelo genro, envenenada contra o genro, e ela foi envenenada pela própria filha. O cara fala tão mal da mulher dele para a família dele, que a família está toda envenenada contra ela. De repente ele está de boa com ela, vai para o aniversário, para uma festa, o pessoal começa a tratar ela de maneira áspera, aí ele fica revoltado. Por que vocês estão tratando minha esposa desse jeito? Ele que contaminou. Ele que contaminou. E a gente contamina quando a gente fala aquilo que não é para falar, a gente contamina quando a gente expõe nossos problemas para as pessoas erradas, ou para quem não tem condição. Eu nunca falo o meu problema para quem não pode resolver. Toda vez que eu vou conversar sobre um problema meu, eu converso com alguém que possa resolver esse meu problema. Mas eu não vou falar das minhas lutas, dos meus problemas, para quem não pode resolver. Então, assim, os casais precisam alcançar maturidade e não ficar envolvendo a família nas suas crises e nos seus problemas. Tudo que acontece, a Iane vai lá falar para a mãe dela. Tudo que acontece, a Iane vai lá falar para o pai dela. Tudo que acontece, o Breno vai lá reclamar com a Conceição. Cara, a vida vira um inferno e quem está proporcionando isso é você, né? O causador disso é você, entendeu? E aí fica inflamando a família, sendo que o casal aí depois se parte com a reconciliação e o love, o amor e tal. Para eles está tudo de boa, mas a família está lá envenenada contra eles, né? Então tem que acabar com esse negócio de ficar envolvendo a família nos seus problemas, envolvendo a família nas suas crises, né? Meus filhos casaram, o Israel casou, a Mariana casou, e eu tenho certeza que eles estão vivendo as fases, as etapas, as crises, os problemas que afetam a vida de todo casal. Amém ou não amém, Breno? Amém. Mas eles não trazem nada para mim. E se eu perguntar, eles nem falam, nem respondem. Eu acho que eles ouviram eu falar isso a vida inteira, né? Que eles não trazem nada para mim. Assim como um casal jamais pode envolver seus filhos nas suas brigas, nos seus conflitos, e usar esses filhos como arma. Tanto o homem como a mulher. A mulher usa a filha como arma para atingir o marido. O marido usa a filha como arma para atingir a mulher. Eles não sabem resolver suas crises, seus problemas, só os dois. Então eu indico a você, aconselho a você a ter paciência e ter sabedoria e pedir para o próprio Deus o direcionamento para essa situação específica na sua vida. Você reavaliar e se perguntar qual é a minha parcela de responsabilidade, de culpa nisso que está acontecendo. Você tem que se perguntar qual é a minha parcela de culpa, de responsabilidade nisso que está acontecendo.
e você pedir a Deus, para a sua situação específica, você pedir a Deus uma estratégia, um direcionamento. Tá bom? Cheiro, um abraço, Deus te abençoe. Muito bem, tá aí, estamos de volta depois desse conselho, dessa resposta abençoada. Tenho certeza que Deus falou com você, Deus falou contigo. Você tem alguma dúvida a respeito de algum assunto da palavra de Deus? Você está passando por um problema, uma crise no casamento, na família, com os filhos, no trabalho, algum assunto aí relacionado às amizades, tá certo? A igreja, alguma dúvida que você tem a respeito de algum assunto da palavra de Deus? Você pode mandar pra gente a sua dúvida e o pastor Márcio Prado vai aconselhar você. Vai trazer uma palavra à luz da Bíblia, uma resposta à luz da Bíblia, para você tomar a melhor decisão. A decisão é sua, a escolha é sempre sua, você que tem que tomar essa decisão. Mas aí você ouve, você vai escutar uma resposta, um conselho do pastor Márcio Prado, tá bom? Então, se você está passando uma crise, um exemplo, o casamento não anda bem, se está com crise no casamento, aí você pode mandar, escrever pra gente aí a sua pergunta, a sua dúvida, e o pastor Márcio Prado responde você. Se o assunto for delicado, você não quiser se identificar, você pede para não ser identificada ou identificado, e aí nós vamos preservar aqui o seu nome, não vamos falar quem é você. Vamos contar a sua história, o que você está passando para receber um conselho, mas não vamos citar aí o seu nome, não vamos expor você, tá bom? Então você manda através desse WhatsApp que está na tela, 859-9675-5511. Você manda aí o seu WhatsApp com a sua dúvida, com o seu questionamento, e você vai ter uma resposta do pastor Márcio Prado, tá bom? Então manda pra gente aí, pede oração também, o WhatsApp tá na tela para você mandar mensagens, para você participar conosco, tá certo? Faz isso aí. E agora nós vamos com a pregação da palavra de Deus. Deus tem uma mensagem ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Não deixa ninguém distrair você. Atenção, porque é palavra de Deus, resposta para você no dia de hoje, segunda-feira, tá bom? Daqui a pouquinho estamos de volta. E sendo Deus, ele fez semelhante, se tornou semelhante a mim e a você. E achado na forma humana, ele se esvaziou. Diz aí para quem está perto de você, a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Alguém está me ouvindo? A matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Os homens mais com mais dá mais. A matemática de Deus não, o menos dá mais. Quanto mais você se diminui, mais Deus te exalta. Quanto mais você se esvazia de você mesmo, mais Deus te enche da presença dele. Amém ou não amém? Na matemática de Deus é descendo que você sobe, e é subindo que você desce. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá. Jesus se humilhou, achado na forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Alguém está me ouvindo aqui? Como é que o orgulhoso obedece a Deus? Uma pessoa cheia de vontade. O orgulhoso não consegue obedecer, o orgulhoso não consegue ser fiel, o orgulhoso só faz a vontade dele, só faz aquilo que ele quer fazer. Não consegue submeter a sua vontade à vontade do Senhor, porque é orgulhoso demais. Não existe humildade no coração do orgulhoso. E como não existe humildade, não existe também a obediência, a submissão. Olha para mim, olha para cá. Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de... obediente até a morte, morte de cruz. Como consequência da humildade e da obediência, veio a providência de Deus. Então Deus o exalta soberanamente, e lhe dá um nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome no céu. Então você chama aí todos os anjos pelo nome, acima de todo nome. E olha como Jesus e o Pai são uma só pessoa. Olha aí, como é que Deus iria dar um nome para o Filho que é superior ao nome dele? Amém ou não amém?
Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Jesus, irmão. Alguém está me ouvindo aqui? É o único nome conhecido. O nome de Deus são 4 consoantes que não se juntam. São 4 letras que não conseguem se juntar. São 4 consoantes. O mais próximo que encontraram foi Yahvé, Jeová. Mas esse não é o nome original de Deus, porque o nome original de Deus está em oculto, porque o nome de Deus é Jesus. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode glorificar o Senhor por isso? Fica de pé. Fica de pé, irmão. Diz assim: sinto muito. Fala para quem está perto de você. Vocês estão difíceis para mim. Sinto muito, diz aí. Deus te trouxe aqui para te dizer que você não é essa Coca-Cola toda que você está pensando, não. Amém ou não amém? Que o segredo das tuas vitórias e conquistas, e das promessas que um dia se cumprirão, e das mudanças que Deus vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, o segredo está quando você descobrir o valor da humildade. Como é importante ter um caráter, um coração revestido de humildade. Quando você descobrir o segredo da obediência, e obedecer a Deus não é fácil. Eu já disse aqui outras vezes, a oração, você sabe qual é a oração mais poderosa que existe? Olha para cá, você sabe qual é a oração mais poderosa que existe? É aquela que você diz: Senhor, que seja feita a tua vontade menos a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração mais poderosa que existe. É quando você entrega seus conflitos, suas guerras, suas lutas. Será que tem algo que alguém tenha levado de você que Deus não tenha poder para te devolver 1000 vezes mais, irmão? Pergunta isso aí para quem está perto. Será que tem algo que alguém tenha levado de você que Deus não possa te devolver 1000 vezes mais? Ah, pastor, porque lá na empresa que eu trabalho puxaram o meu tapete. Glória a Deus. Amém ou não amém? É, pastor, mas eu fui colocado para fora do emprego. É porque Deus vai abrir uma porta melhor e maior. Todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam e colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ai, pastor, meu noivado acabou, eu vou morrer, minha filha. Já disse isso aqui no altar. Minha filha, glória a Deus, foi livramento. Deus tem algo muito melhor para a sua vida. O que eu não entendo hoje, amanhã eu vou entender. O que eu não sei hoje, amanhã eu vou saber. Mas mesmo sem entender nada, mesmo sonso, desorientado, eu decidi obedecer, porque eu sei que a minha vida está guardada nas mãos de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Amém? E diz assim: deixa Deus te transformar no teu caráter, na tua personalidade, no teu interior. Porque primeiro Ele faz o milagre por dentro, e depois Ele transforma tudo ao redor da tua vida. Amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, ore por mim. leve para Deus. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.
Deus da tua dor. Espírito Santo, Conversa com Deus e fala para Ele. use as palavras Que eu necessito usar, que eu necessito usar, mas não consigo. mas não consigo. Bem forte, me ajude nas minhas fraquezas. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, Sentindo. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. O meu coração está ferido, mas o meu clamor. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Será que tem algo, alguma coisa que eu e você entregue nas mãos de Deus e Ele não nos devolva de maneira transformada? Tudo aquilo que eu entrego para Deus, Ele devolve para mim de maneira transformada. Entrega teu casamento para Deus. Entrega a vida do teu filho, a vida da tua filha. Entrega a tua causa. Entrega para Deus a tua dor, o teu desespero, a inquietação, a aflição que toma conta do teu coração. Entrega para Deus os teus piores medos. Entrega para Deus o teu pedido de socorro e de ajuda. Entrega para Deus o teu casamento. Entrega para Deus a tua família. Entrega para Deus os teus negócios. Entrega para Deus os teus sonhos, os teus propósitos. Entrega tudo para Deus. Se esvazia de tanta coisa que está perturbando tua mente, teu coração. Hoje é uma noite em que as angústias vão cair por terra aqui nesse lugar. As correntes vão ficar pelo chão aqui nesse lugar. É um dia em que Deus quer, é uma noite em que Deus quer sacudir a sua vida. E se for para Ele me virar pelo avesso, que Ele me vire pelo avesso. Mas eu não quero sair daqui do jeito que eu cheguei. Essa é a hora do milagre ser gerado. Essa é a hora do clamor ao Senhor. Então faz o teu clamor ao Senhor, a tua oração ao Senhor. Pastor Wallace, vamos orar, vamos clamar. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos absoluta certeza que o Senhor está aqui. A tua glória, ela é real. A tua presença, ela é perceptível neste lugar. E nós viemos aqui atraídos pela tua glória, atraídos pela tua presença, porque não existe absolutamente nada, absolutamente nada que o Senhor não tenha condições de resolver, de fazer, de chamar à existência. A tua palavra, ela é poderosa.
grandiosa, o Senhor é grande, eterna é a tua bondade, e nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Por isso nós derramamos a nossa vida no teu altar. Esse lugar, esse ambiente, esse lugar é o nosso campo de batalhas. É aqui que nós travamos as nossas mais ferrenhas e as nossas mais intensas batalhas. É aqui neste lugar, de maneira silenciosa, com o joelho dobrado, sentado, com a voz levantada, mãos estendidas. É aqui, Senhor, que nós travamos as nossas batalhas mais terríveis. E eu sei que nessa noite o Senhor nos faz entender que muitas vezes as nossas lutas, os nossos enfrentamentos, as nossas pelejas, as lutas que nós não entendemos os porquês, assim, que nós meu Deus, não temos as respostas, essas lutas elas estão nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, nos capacitando e nos preparando para algo grande e para algo maior. E eu sei que nessa noite o inferno está caindo por terra neste lugar. Toda a armadilha do diabo está sendo desfeita. Mas assim, meu Deus, toda ferramenta preparada contra a nossa vida está perdendo efeito nessa noite. Até aquilo que era para dar errado já começou a dar certo, para a glória do teu nome. Então cura nessa noite, toca no corpo, toca, Senhor, faz milagres aqui nessa noite, toca Senhor, no coração, Senhor, que ninguém saia daqui sem resposta. Que o câncer seja igreja se manifesta na presença do Senhor. Que a igreja, depressão caia por terra, que a opressão bata em retirada, que todas as armas que foram preparadas sejam dissipadas nessa noite, neste lugar. Faz assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que faz toda assim. obra de feitiçaria, que todo engano, que toda mentira não vai prevalecer, que toda mentira caia por terra, que faz todo assim, engano seja desfeito para a glória do teu nome. Somos a tua igreja, e a tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Faz assim, Senhor. Eu creio. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu sei no nome do Senhor Jesus assim, Senhor, que o Senhor trará no lugar da luta, no lugar da vergonha, o Senhor trará dupla honra para a glória do teu nome. Aleluia. No lugar da oh, glória! O teu nome será glorificado. Oh, então glória, nos ajuda Jesus, a perseverar, a continuar, Senhor, a ser fiel. Vem, Espírito Santo, nos ajuda a continuar. Derrama da tua glória sobre nós, adorando, glorificando o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender que cada glória, que cada louvor que sai da nossa boca faz o inferno ser abalado para a glória do teu nome. Aleluia! Eu não tenho dúvidas que enquanto glorificamos o teu nome, enquanto a tua igreja te adora, enquanto a tua igreja glorifica a ti, um terremoto está acontecendo agora nas regiões celestiais. O Senhor já liberou anjos para pelejar em favor da igreja. Em nome do Senhor Jesus, essa noite é uma noite marcada para a glória do teu nome. Visita leito de hospitais agora. Visita, Senhor, que cirurgias sejam canceladas, que cirurgias sejam canceladas, e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Nós engrandecemos a ti. Tu és o grande eu sou. Tu
és o general Sopra um vento de restauração. perdeu uma batalha. Sopra um vento de E nós não mudança, de iremos sair daqui transformação. nessa noite. Sopra Da nos mesma 4 forma que cantos nós desse chegamos, ambiente. Nós sairemos daqui com a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, abre a tua boca, glorifica ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Em mim. Vem Espírito Santo, Se me ouvir, transforma, transforma meu coração, meu caráter. Não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Não quero mais. Minha alma não aguenta mais. Eu não aguento mais. Quero mais buscar em outras fontes. Oh Deus, Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. uma vez, Uma vez que eu já ouvi teu falar. levante suas mãos pro alto, bem forte. Me esperou a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É isso aí, povo de Deus, estamos de volta depois dessa palavra abençoada com o pastor Márcio Prado. Glória a Deus, já estamos aqui nos minutos finais da nossa programação. Tenho que encerrar o programa, infelizmente nós temos horário, 8 horas temos que encerrar aqui a nossa programação, tá bom, na TV. Mas tenho certeza que até aqui Deus falou com você, uma palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, apenas está começando a semana, tem muita coisa boa aí durante toda essa semana. O pastor Márcio Prado ao vivo vai estar amanhã conosco aqui na programação, respondendo as perguntas, batendo um papo com você, ouvinte da programação do Manhã de Bênção, tá bom? Quero desejar para você uma ótima semana, que Deus te cubra com toda sorte de bênção, que Deus te guarde, que você venha ter uma semana vitoriosa e abençoada para a glória de Deus, tá certo? Cheiro no seu coração, obrigado por você estar aqui conosco todos os dias participando, você que interage conosco, você que deixa o like, você que é inscrito no canal do YouTube, você que divulga a nossa programação, você que tem esse carinho por nós e espalha a nossa programação, muito obrigado, que Deus abençoe você abundantemente cada dia mais, tá certo? Vou ficando por aqui, um cheiro no seu coração, fica na paz e até amanhã, terça-feira, aqui na programação do Manhã de Bênção, tá bom? Um cheiro, fica na paz, tchau!